das calamidades naturais, em particular o ciclone Idai, que devastou a cidade da Beira. Para fazer a discussão, ou melhor, a conversa no fundo, que vamos ter aqui hoje com duas convidadas, Éssita Segaúque, que é a nossa comentadora aqui da casa, e Rita Almeida, que representa o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Muito boa noite às duas e sejam bem-vindas ao programa de hoje. Rita Almeida, começo por si e a minha primeira questão é uma fotografia, pelo menos da situação atual, daquilo que está a acontecer na Beira, Manica, portanto, ou melhor, Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Qual é a fotografia neste momento? Bom, muito obrigada por esta oportunidade que nos dá para partilharmos aqui aquilo que é o trabalho que está a acontecer no terreno. Dizer que neste momento oficialmente nós continuamos com 202 óbitos. Portanto, os dados anunciados pelo Presidente da República. Exatamente, então continuamos com esses dados que julgamos que a qualquer momento poderão ser atualizados, porque continua ainda o trabalho no terreno. Quando fala de mortos, nós fizemos uma notícia onde foram descobertos 38 corpos em Manica. Há indicações de que há outros mortos espalhados em vários lugares, portanto, o número vai aumentar, de certeza. Sim, há essa indicação de termos ainda corpos que não foram tanto resgatados, recuperados, então julgamos que realmente este número poderá aumentar. Para quanto, isso não posso precisar neste momento. Mas sem querer interromper o seu raciocínio, o Presidente da República já alertou desde o início desta tragédia que o número pode chegar a 1000. Hoje, fazendo já uma avaliação e de forma mais fria e com informação mais objetiva ou mais ou menos objetiva, é bem provável que cheguemos a 1000 mesmo. Bom, dizer que Sua Excelência o Presidente da República, quando fez esse anúncio, foi depois de um trabalho de campo. Portanto, de alguém que estava no campo, que percorreu grandes extensões das áreas que estão afetadas neste momento. Então, significa que foi exatamente com base nesse trabalho que foi feito no terreno que se fez essa perspectiva. Então, tudo quanto está-se a fazer neste momento, repare só que antes de se avançar este número, nós falávamos de pouco menos de 69 só para a província de Sofala. Mas depois desse trabalho, o número disparou para os 202 de que nós nos referimos hoje. Então, significa que realmente a situação é dramática, os números efetivamente poderão subir. Muito bem. Pode continuar em relação à fotografia neste momento, além do número de mortes? Continuando, dizer que continua o resgate, tanto das pessoas que estão sitiadas, e elas são resgatadas e depois são levadas para os centros de acomodação temporária. Esse trabalho está com um pouco mais de força, sobretudo para a província de Sofala. Houve reforço em termos de equipamento, exatamente, de salvação? Houve reforço, estamos a trabalhar com meios aéreos, estamos a trabalhar também com barcos, e os barcos, neste momento, por caso da Beira, eles fazem, portanto, a via marítima para se chegar até a Beira, isso para facilitar esse resgate da população. Nós, só para o caso da Beira, uma indicação que tivemos esta tarde é que o número subiu para 305 mil pessoas que estão nos centros de acomodação. Portanto, estamos a falar de 72 centros de acomodação que foram criados em Sofala. 305 mil pessoas neste momento? Exatamente, tanto que estão nos centros de acomodação. Tanto significa muita gente concentrada, tanto em pequenos espaços. Nesses locais, estamos a garantir toda a assistência alimentar, assistência em termos de acesso à água, portanto, para aquelas pessoas. Estamos a garantir também em termos de saneamento do meio, e há esse cuidado de se tanto instalarem postos de saúde nesses locais, e postos policiais, e outro tipo de condições que são necessárias, que estão descritas, portanto, para a criação dos centros de acomodação. Muito bem. Éssita, vou assim.
até porque é da Beira e este é o primeiro programa em que fazemos depois desta situação toda. Com que imagem é que fica com esta tragédia que o país assistiu nestes dias? Boa noite, Mocipo. Quero cumprimentar aqui a doutora Rita e aos nossos telespectadores. Ia começar por exprimir a minha solidariedade aos nossos irmãos diretamente afetados por esta calamidade. Um abraço muito forte mesmo, porque, como disse Mocipo, eu sou da Beira, tenho minha família lá. Tenho boa parte da minha família no Buse, tenho meu irmão e a família na Beira e durante cerca de 6 dias vivemos, portanto, a angústia. Um drama, sem comunicação. Exatamente, sem comunicação sem direta, exatamente. Ainda consegui falar com a minha cunhada até por aí cerca das 21 horas da quinta-feira, mas depois, com o apagão, era aquela angústia e meu irmão principalmente não estava em casa, então é aquilo, conseguiu chegar, como é que está, procurar saber como é que estão os outros familiares e foi-se criando uma onda e pude pessoalmente envolver-me e querer saber o que é que está a acontecer e de fato os relatos são mesmo devastadores. Não vou repetir o que já teria aqui sido dito sobre a situação de isolamento, porque isto foi, como estamos mesmo a dizer, uma calamidade, porque até pessoas que estavam em casa, que era esse o apelo para que procurassem locais seguros, que estivessem abrigados, sofreram. Portanto, o vento foi muito forte, o rastro de destruição foi intenso, há casas que simplesmente ruíram e eram casas seguras, eram casas de alvenaria, há casas que perderam o teto, portanto famílias inteiras estão a precisar de ajuda, famílias inteiras estão a viver na água, na umidade, portanto há todo um trabalho intenso que deve ser feito para criar um mínimo de condição digna para que estas pessoas possam ainda portanto, levar a vida em frente. Há também necessidade de resgatar e enterrar os nossos mortos. Neste momento fala-se de 300 e tal, mas à medida que as águas vão baixando, à medida que o esforço de colocar em locais seguros pessoas que estão sitiadas, que estão isoladas, quero acreditar que haverá o esforço para, com mais tranquilidade, resgatar os corpos. Ainda não temos uma visão conclusiva. Eu penso que sim. Realmente aconteceu na Beira. Sim, porque temos, portanto, a província ficou isolada, portanto, há cortes que impedem a comunicação de um ponto para outro. Há um trabalho que está a ser feito, sim, para chegar às zonas recônditas, mas até lá se chegar, portanto, quer dizer que há pessoas que continuam numa situação de precariedade dramática. E acredito também que a prioridade é os vivos, é tirar estas pessoas e pô-las em segurança. Portanto, os nossos mortos, esses ainda continuarão a ser a nossa preocupação, porque, como disse, à medida que o tempo passa, as águas baixam, vai se restabelecendo não só a comunicação, portanto, vamos ter informação de pessoas no terreno, como também o acesso, permite-se acesso, trabalha-se para restabelecer, portanto, o acesso às zonas até então isoladas, mais informação, mais dados são trazidos aqui a lume. Portanto, penso que devemos todos unir-nos, porque a Beira, a Sofala, a Tete, Manica, Zambésia precisam do nosso apoio. A nossa solidariedade, toda ela, continuará a ser pouca, para enfrentarmos não só o drama humano, social, mas também olharmos para a reconstrução, porque as cidades, sim, foram destruídas, bens materiais foram destruídos, mas a vida continua. Portanto, nós, os humanos, nós, as pessoas, teremos que reconstruir para que continuemos a... Esse é o grande desafio, ainda vamos falar dele. A Rita Almeida disse que estão nos centros de acomodação 305 mil pessoas. Beira tem perto de 1 milhão de pessoas. Estamos a dizer que cerca de metade da população da cidade da Beira está nesse momento nos centros de acolhimento. O que isto significa do ponto de vista de atendimento a estas pessoas? As questões de alimentação, as questões de saúde e, sobretudo, o risco de eclosão de doenças como cólera, como malária. Há todo um trabalho que está a ser feito para prevenir esse tipo de situações.
Sim, talvez retificar primeiro que as pessoas que estão no centro de acomodação na Beira não são todas da cidade da residentes. Beira. Exatamente. Tanto o resgate que está sendo feito na zona do Buzi, de Nhamatanda, tanto algumas situações tanto têm que ser encaminhadas à Beira. O caso, por exemplo, do Buzi, neste momento não houve condições para a criação de centros de acomodação. Então significa que todas essas pessoas que são resgatadas são encaminhadas aos centros de acomodação que foram criados. Estes centros de acomodação, onde é que eles funcionam? Funcionam em escolas, hospitais, ou foram criados locais específicos? Tem lugares específicos, mas também tem algumas infraestruturas, tanto do governo, que albergam, no caso de escolas e por aí em diante, que albergam tanto os centros, quer dizer, onde foram montados os centros de acomodação. Dizer que esse é o esforço, por exemplo, o que nos foi dito é que há um centro de triagem que foi criado, tanto as pessoas todas, sobretudo as que vêm através do resgate, então primeiro entram para esse centro de triagem. Para efeitos de identificação, por exemplo? Efeitos de identificação e também para terem os primeiros socorros. Portanto, primeira alimentação recebem nesses locais e depois também tem uma equipa médica, tanto nesse centro de triagem. Então, só depois disso é que as pessoas são encaminhadas para os centros de acomodação. Nos centros de acomodação há esse cuidado também de se ter um posto de saúde com uma equipa médica. Então está a dizer que em cada centro de acolhimento há um posto de saúde? Bom, posso não especificar neste momento que em cada centro tem um posto de Mas existe uma equipe de saúde para atender qualquer eventualidade? Exatamente. E há este cuidado tanto de abertura, por exemplo, das latrinas e o tratamento da água. Porque nós sabemos muito bem que são muitas pessoas aglomeradas em pequenos locais, então muito facilmente podem eclodir tanto doenças a partir daquilo que é o comportamento das pessoas. Então, essas são as condições mínimas que se tem que criar nos centros de acomodação. Não é apenas dar tanto abrigo e dar alimentação, mas é preciso ter em conta também que questões de saneamento têm que se ter tanto em conta e questões também, muitas das vezes já há grupos, sobretudo o setor da mulher, gênero e criança, tem feito tanto palestras sobre o comportamento que tem que se ter nos centros de acomodação. Então, esse trabalho todo, ele arranca com tanto a instalação do centro de acomodação. Muito bem. Pergunto-lhe se no seu entendimento, qual é a avaliação que faz da intervenção que está a ser feita esta tragédia? Desde o aspecto de prevenção, quando se soube que este ciclone passaria por algumas províncias do país, a intervenção que houve nessa fase, depois os passos seguintes, incluindo a declaração da situação de emergência, a decretação do luto nacional e o papel do INGC no sentido de proteger as vidas e tentar reconstruir um novo caminho. O município ia começar por, mais uma vez, solidarizar-me não só com os moçambicanos, mas também por esta onda magnífica de apoios em meios. Tanto os moçambicanos têm estado a mostrar que se interessam, preocupam-se uns com os outros. Tenho com muita satisfação constatado jovens, adultos, portanto, sem distinção de estratos sociais, as pessoas estão a aderir a todos os chamados para minorar o sofrimento das pessoas. Eu penso que isto é excelente. Também a comunidade internacional tem estado a responder, portanto, disponibilizando tudo aquilo que nós não temos, que os moçambicanos, que nós como irmãos não podemos fazer chegar, desde grupos giradores, portanto, cargueiros para transportar grandes cargas e poder estar no local onde são necessários a tempo e hora. Sobre prevenção, nós tivemos um programa semana passada, onde abordamos estas questões e ficou claro que sim, como país, nós somos um país vasto, temos uma localização geográfica que inspira a atenção e esta atenção deve ser acompanhada de meios e recursos. Meios e recursos para, primeiro, captar,
Segundo, informar, planificar, de modo que possamos aplicar na prática aquele ditado, aquele adágio popular que diz a prevenção é melhor, portanto, que remédio. Portanto, é melhor prevenir do que remediar. Se toda a informação que poderia ser disponibilizada chegou a tempo, portanto, saímos de uma situação de alerta laranja, onde tínhamos pluviosidade, um pouco pela zona centro-norte, havia, portanto, indicação de que é preciso prestar atenção porque os níveis dos caudais podem aumentar e isto pode perigrar, portanto, a vida nas zonas ribeirinhas e circunvizinhas, portanto, era preciso deslocar as pessoas para as zonas mais altas. Mas chegamos a uma situação caótica, que havia um evento extremamente perigoso que se aproximava e decretou-se o alerta vermelho. De lá para cá, podemos olhar e dizer, fizemos tudo que era possível para que as pessoas pudessem ser evacuadas, por um lado, mas também para que tivessem informação suficiente sobre o que é que se aproximava. Está a fazer uma pergunta ou está a uma reflexão. Fizemos tudo, não exatamente. É verdade, tragédia. exatamente. Porque, como disse, nós temos que olhar para a nossa particularidade, a nossa localização geográfica e temos que ter atenção que fenómenos naturais nem sempre portanto, estão sob o nosso controle. Portanto, a capacidade de comunicar atempadamente, de disponibilizar recursos, precisa de ser melhor planificada. E lembro, quando aqui, para o programa que nós tivemos ano passado, chegamos à conclusão e entendemos, acho que podemos concluir que não temos ainda toda uma estrutura cabal para levar a cabo um plano minuciosamente traçado de evacuação, de informação. Porque as pessoas estão lá ou não percebem o que é isto de aproximar-se uma depressão, um ciclone, até que ponto pode ser nefasto, a fúria da natureza pode, portanto, perigar vidas, bens, e às vezes não temos como fazer chegar esta informação atempada. Portanto, houve um esforço, é preciso reconhecer, o Instituto de Gestão das Calamidades, o SENOI, o governo, ao decretar o alerta, mostrou que sim, é preciso acautelar, é preciso evacuar as pessoas, é preciso criar condições para que o evento, ao chegar, não seja tão destrutivo como parece que foi. Agora, é preciso também reconhecer que, mais informação que nós tivéssemos, nada, se calhar, nos fazia prever que o nível de destruição seria o que nós assistimos. Como disse, há pessoas que estavam muito bem albergadas. Ou será essa que houve um nivelamento por baixo do impacto do Idai? Não era possível ter previsto até onde podia chegar este ciclone? Mucipo, eu digo aqui que há pessoas que estavam muito bem abrigadas. Que uma das recomendações era essa, não estar, portanto, na rua na hora do ciclone, por exemplo. Estar em locais reputados por seguros. Há pessoas que estavam dentro de casas que são seguras, mas estas casas não resistiram à fúria dos ventos, não resistiram à fúria da água. Existem aqueles casos em que as pessoas estavam no roteiro, vamos lá, que era inevitável que, estando naquela localização, fossem afetadas. Mas a cidade da Beira, toda ela, tomo a cidade da Beira como exemplo, é a cara da destruição que foi. Portanto, a natureza que veio e veio com tudo. O rastro é aquele que nós podemos ver. Portanto, o município, se calhar aqui, por muito que a gente tente procurar culpados, entender se nivelamos por baixo, se fizemos tudo, e eu penso que é mesmo uma reflexão. Se calhar consciencializamos de que estamos numa região propensa, de que eventos como este podem voltar a ocorrer. E o que é que podemos fazer? Continuamos a apostar, a Beira vai ter que ser reconstruída, é um fato. Como é que fazemos esta reconstrução? De que forma? Está a puxar para o nosso ponto seguinte. Essa questão que está levando de reflexão do ponto de vista de planificação, porque em termos científicos é de domínio público que somos um país vulnerável aos desastres naturais a todos os níveis. Qual tem sido a intervenção do INGC e outras entidades no sentido de fazer a sua planificação com base nestas informações bastante prévias que nós já temos? E estas questões são colocadas, e é a questão que hoje vem acima, se não era possível ter previsto um impacto tão desastroso como este.
de acordo com as instituições que nós temos, como o INAME, que tem mais ou menos uma ideia sobre o comportamento da nossa temperatura, a Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, o próprio INGC. Se não era possível fazer mais? Esta é a pergunta que as pessoas se colocam hoje. Bom, se não era possível fazer mais, é a pergunta que realmente todos nós temos que ter. Mas aquilo que eu posso partilhar é que depois de se ter toda essa informação em termos de previsões, chegou-se à conclusão que realmente estava iminente um perigo. É por isso mesmo que se declarou o alerta vermelho. E há um trabalho todo que foi feito em termos de prontidão, exatamente por se perceber que o vento que iria abater a nossa costa era um vento muito forte. Houve movimentação, por exemplo, do próprio Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Alguns meios que estão sendo usados hoje, tanto na Beira para o resgate, são meios que estavam na zona norte do país. São meios que estiveram posicionados em Nacala, na nossa direção regional, alguns meios até posicionados um pouco mesmo em Nampula ou Zambésia, mas que todos esses meios tiveram que ser reorientados, porque havia realmente essa consciência de que o impacto seria muito forte. Não é possível nós dimensionarmos o impacto antes de acontecer, portanto, o evento. Mas houve esse esforço todo. O tipo de informações que nós produzimos e a forma como nós passamos essa informação aos órgãos de comunicação social, que ajudaram-nos bastante também para divulgar essa informação sobre a aproximação do perigo, foi exatamente nessa perspectiva de que o perigo a que nós estávamos expostos era mesmo um perigo que seria desastroso. Portanto, houve essa movimentação toda. Eu penso que se nós hoje falarmos com as rádios comunitárias, penso que nenhuma rádio comunitária vai dizer que não passou um aviso, tanto da aproximação do ciclone. Tanto todos estiveram consciencializados, todos apenas falavam disso, a Rádio Moçambique falava disso, as televisões todas falavam disso. Isso porque, exatamente por causa dessa consciência que nós tínhamos, que o perigo era um perigo iminente e que era muito forte que ia nos abater. Então, esse trabalho todo. Tivemos problemas, por exemplo, de comunicação na Beira. Tanto a pior, houve problemas de comunicação. E os colegas que estiveram, tanto na unidade principal, na zona centro, estiveram posicionados em Caia. E então, logo a seguir, tiveram que, tanto descer para a Beira, exatamente para ir reforçar a equipa que esteve na Beira. E aquilo que nós temos visto, mesmo as reportagens que aparecem, muitas pessoas, elas foram encontradas dentro das suas casas. O que significa que as pessoas captaram a mensagem. Exatamente, captaram. E eles acharam que as suas casas eram as mais protegidas. E nós dizíamos nos nossos chapelos, olha, se acha que a sua casa não está em condições tanto de suportar os ventos que vêm, desloque-se a uma instituição do Estado para se albergar. Mas vimos também que várias instituições também do Estado ficaram destruídas. Então, significa que era muito difícil. Era muito difícil, exatamente, era muito difícil. E tem essa questão que eu devo repisar. Quer dizer, o fato de eu saber que vai abater um vento de 20 km a hora, eu não posso conseguir logo a priori dizer que, olha, eu vou ficar com, 20 infraestruturas destruídas. Quer dizer, essa avaliação tem que ser feita mesmo a posterior. O que se tem que saber é que, olha, está iminente a ocorrência de um desastre. Muito bem, essa... Não, talvez aqui, porque a avaliação a posterior, eu penso que todos nós estamos em condição de fazer. Mas a prevenção, penso que aqui se calhar é onde podíamos pôr todos os nossos esforços de reflexão para casos futuros. Porque, em princípio ou em teoria, dada a nossa condição geográfica, podemos contar com mais eventos sobre estes. Por exemplo, quando dissemos, se você acha que a sua casa não está em condições, estamos a deixar à população o critério de avaliar. Eventualmente aqui houvesse um papel coercivo de persuasão
do Estado, do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades. No sentido de percorrer regiões ribeirinhas, definitivamente ninguém fica. A partir deste momento que estamos no alerta laranja, estas pessoas têm que ser evacuadas compulsivamente. Vamos decretar alerta vermelho, então aumentamos, porque há informação de que os ventos são de alguma forma rigorosos, portanto o rastro de destruição pode ser massivo, então é obrigatório que estas pessoas tenham. Claro, e aí concordo, e eu confirmo isso, há pessoas que perderam casas de alvenaria muito bem estruturadas. Mostra que sim, a partir de uma certa altura era difícil controlar, mas há outras situações, há pessoas que poderiam ser previamente recolhidas, poder-se alargar o raio, não é, que estivesse liberto. A própria cidade da Beira, ela é costeira e é baixa, portanto há uma zona ali muito próxima que já sofre com ventanias normais, sofre inundação, portanto erosão. Se calhar há um raio ali que também poderia ter isolado. São questões que acho que vale a pena começarmos agora a equacionar, porque de outro modo poderemos sempre passar por situações iguais e as nossas avaliações serão sempre circundantes. Porque, sim, a fúria foi enorme, nós todos podemos ver, o rastro de destruição também, o tipo de infraestruturas que foi destruído também mostra que, sim, era algo severo. Mas podemos ser mais proativos, podemos fazer um bocado mais. E há aqui uma reflexão que foi deixada também por Sua Excelência Presidente da República, que eu acho que vale a pena. É o olhar dele mesmo de terror, de dor, ao sobrevoar as regiões e ver que há ali corpos ainda, há ali gado. Portanto, o que é que se poderia fazer? Este deixar deste poder discricionário que foi deixado nas populações, será que não poderia ter aqui um poder mais forte, uma mão mais forte do Estado? Na verdade, Rita, aquilo que temos acompanhado noutros países, quando se percebe que o impacto vai ser mesmo desastroso, a evacuação de vilas, de cidades, não era o caso para esta situação na Beira? Bom, é possível que provavelmente não se tenha pensado numa evacuação da cidade. Aquilo que estava a dizer anteriormente, que nós poderíamos pensar que teríamos aquela velocidade dos ventos, mas não imaginar que mesmo hotéis pudessem ser afetados. Mas devo dizer que algumas pessoas foram se concentrar, tanto em algumas instituições, mesmo antes, portanto, dos ventos, exatamente por causa desse tipo de apelos que nós fomos passando. Agora, pensarmos em evacuação, não posso aqui adiantar que se tenha pensado realmente numa medida dessas, de evacuação da cidade toda. Algumas zonas que, por exemplo, algumas aldeias, que vimos também Sua Excelência Presidente a dizer que aldeias desapareceram, provavelmente não tenhamos tido essa dimensão de que esta aldeia poderia desaparecer. Se for a reparar, o BUSE foi a nossa escola em termos de gestão do risco de desastres. Foi no BUSE onde nós começamos, por exemplo, o trabalho com os comitês locais de gestão do risco de desastres. O BUSE é aquele que sempre que houvesse uma situação e que os comitês locais de gestão de risco tivessem essa informação, a informação muito facilmente chegava até as comunidades. E há indicação de zonas que eram consideradas mais altas, onde as pessoas poderiam se portanto, albergar. E neste momento estamos a dizer que não temos centro de acomodação no BUSE. Não temos centro de acomodação no BUSE, porque as condições não permitem. E as pessoas que estão no BUSE têm que ser evacuadas. Portanto, foi feito algum trabalho de entendimento? Teríamos que evacuar a Beira toda, o Dondo, Nhamatanda, o BUSE, não sei para onde é que teríamos ido. Então, quer dizer, não estou a dizer que tinha que se deixar de lado a questão da evacuação, mas o mínimo que nós fomos fazendo foi alertar as pessoas para que se retirem, portanto, daquelas zonas que eram consideradas menos seguras,
Esse acomodar-se. apelo das pessoas que viviam em zonas inseguras surtiu efeito? Elas afastaram-se dessas zonas inseguras? Sim. Ou era aquilo que esta propunha, quer dizer, uma mão de ferro do Estado para poder tirar essas pessoas e protegê-las, no fundo? Sim, bom, eu estou a dizer que algumas pessoas saíram antes dos ventos para, portanto, centros de concentração. Portanto, saíram para centros de concentração exatamente acatando esses apelos. No alerta vermelho há evacuações compulsivas. Então, a UNAPROC, havendo renitência por parte daquelas pessoas que estão expostas, no alerta vermelho a UNAPROC pode muito bem fazer evacuações compulsivas. Muito bem. Sabemos também que o governo, na pessoa do Presidente da República, decretou-se a situação de emergência nacional, o que também vai facilitar a intervenção do Estado, nomeadamente através do INGC, uma vez que, por ter se decretado a situação de emergência, há mais recursos para o Estado, há todas as possibilidades que o governo e o Estado podem criar para uma melhor intervenção. No que isto vai melhorar na vossa intervenção? Isto foi decretado já há 2 dias. O que podemos assistir de novo na intervenção do INGC neste momento? Bom, o que vai acontecer aliás, o que se espera que aconteça é o que efetivamente está acontecendo neste momento. Maior sensibilização da sociedade no geral, e estamos a ver também que não é só a sociedade moçambicana que está sensibilizada, como também os povos irmãos estão sensibilizados. Está a chegar muita ajuda e isso, com recursos, é mais fácil gerir a situação. Tanto neste momento, pelo menos pela situação atual, não se está a reportar situações de pessoas que não têm comida. Portanto, há comida neste momento disponível. Toda a gente tem comida, exatamente, toda a gente tem medicamento. Com as dificuldades que nós temos em termos para assistir esse número todo, mas já portanto, a condição que está criada neste momento, que temos comida, pelo menos para assistir as pessoas que estão nos centros de acomodação, essa é a prioridade, assistir as pessoas que se albergam nos centros de acomodação. E temos também água para essas pessoas, portanto, e a equipa médica que se disponibilizou. Estamos a contar também com os voluntários, por exemplo, voluntários da Cruz Vermelha, que também estão no terreno, portanto, a trabalhar. Portanto, esta sensibilidade toda que todo o povo está a ter, o movimento no INGC de vários grupos é um movimento considerável. Estão-se a criar vários grupos também, tanto para mobilizar mais recursos. Então, com recursos é mais fácil, portanto, o trabalho, fica a facilitar o trabalho do INGC para assistir as pessoas. E por falar de recursos, temos notado que o mundo e o país em particular está comovido à ajuda a todos os níveis, em dinheiro, em mantimentos. A minha questão é os desafios de gestão de toda essa ajuda. Ontem fazia um programa no Espaço Comentário exatamente com a Rita Almeida, que garantia que existem já equipes criadas para garantir essa gestão. Mas é muita ajuda, querem alimentos, querem medicamentos, querem bens de circulação, temos aviões a chegarem todos os dias. Ainda hoje ouvimos que Portugal já mandou meios aéreos. Existe capacidade real ao nosso nível ou por outra? O que é preciso fazer, sobretudo para garantir que esta ajuda, que parte das pessoas e de instituições, possa ser gerida da melhor forma possível, para no fim deste processo não haver frustrações, desconfianças, suspeitas, como por natureza costuma ocorrer? Bom, deixe-me fazer aqui 2 abordagens distintas. A primeira estamos a ter muita ajuda, sim, e precisamos mesmo de muita ajuda, porque os danos são também enormes. Há muita gente, a Rita falou aqui de 305 mil pessoas que estão em centros de acomodação. Por quanto tempo não sabemos, não é? E ainda estamos, portanto, em cima da tragédia. Temos ainda o pós-tragédia. É preciso ver se essas 305 pessoas têm condições de retornar às suas zonas de origem. Suas casas foram destruídas, quanto tempo levariam para tornar estas casas habitáveis? Fizemos aqui uma reflexão no sentido de não permitir que pessoas
voltem para locais onde não podem viver. Uma coisa é estar numa zona ribeirinha para produzir, portanto, é uma cabaninha para tempo de cultivo, mas tem a sua casa em zonas altas. Será que permitiríamos que estas pessoas retornassem para depois retirá-las? Ou já agora começávamos a criar soluções definitivas? Este é um ponto. Segundo ponto, minha segunda abordagem é como é que nós fazemos a gestão. Sim, tivemos no passado histórias muito tristes sobre receber ajuda e esta ajuda não ser canalizada para quem realmente precisa. Tivemos um evento há 2 anos, penso, que a antiga governadora de Sofala insurgiu-se com tanto os colegas aqui da Rita, do NGC, porque havia mantimentos, comida que as pessoas precisavam, a apodrecer nos armazéns. Embora o INGC também tenha se defendido e disse que não era bem assim. Mas de alguma forma ficou sempre uma ideia de que estava a ser mal gerido. Há uma percepção que saiu. Eu penso que é decorrente dessa percepção que há correntes, há vozes que hoje dizem: como é que vamos gerir? O que é que está a ser canalizado? Alguém está a contabilizar? Eu pessoalmente acho que este momento é de receber ajuda sim. Toda quanto possível. Muita ajuda, sim, recebamos toda ela, porque precisamos mesmo. Agora, é preciso também que haja consciência. É preciso que estes servidores públicos envolvidos, portanto, no resgate, no salvamento, na canalização de ajuda, tenham consciência de que este esforço de pessoas. Há quem tinha 30 camisolas e está a tirar 15 para oferecer. Há quem tinha 2 quilos de arroz, doou os 2, porque eu aqui em Maputo estou em melhores condições de amanhã comprar arroz, mas aqueles meus irmãos precisam, ou eu mando. Portanto, as pessoas estão a doar, como disse, mais do que até bens materiais, é a comoção, é a solidariedade, é o tempo. As pessoas estão a parar tudo, estão a aderir às campanhas, várias, são inúmeras campanhas internacionais, aqui mesmo a nível doméstico, de vários quadrantes sociais, estão a aparecer. Eu Portanto, não isolaria estes apelos, olharia mesmo como uma chamada de atenção, como, portanto, uma sociedade que já viveu momentos menos bons, ou há uma percepção negativa que foi passada sobre a maneira como nós pomos a nossa mão e gerimos doações, não é? Então, é preciso olhar com cautela a todos os níveis. Portanto, que esta onda não saia no final defraudada, que esta onda não tenha depois relatos negativos, para que não afete possíveis futuros movimentos. Isto é um aspecto que eu penso que deve ser levado em conta. É necessário que a Presidência da República, como Coordenador-Geral, o Primeiro-Ministro, o Instituto, portanto, o Ministério da Administração Estatal, portanto, toda a cadeia, o município, também os municípios, neste caso não vamos só falar da Beira, os municípios tenham todos capacidade de fiscalizar estas ajudas. Fiscalizar no sentido positivo, no sentido proativo, no sentido de garantir... No sentido de que elas cheguem ao seu destinatário, exatamente, são as vítimas. E eu penso que se isto for feito com este intuito, se for feito com este espírito, não de quebrar, mas de criar pontes, de criar sinergias, de garantir que aquilo que nós angariamos não se desvia, não se estraga e chega para quem precisa em tempo útil, eu penso que vale a pena estes alertas. Rita Almeida, todos nós entendemos que há um primeiro momento, primeiro impacto, que é o momento da intervenção para salvar as pessoas. Mas também temos de alguma forma de colocar esta questão, porque é importante garantir a transparência na gestão destes apoios. A minha questão é, que mecanismos é que existem para que haja clareza de que aquilo que os países lá fora, que as organizações lá fora, que pessoas estão a doar, elas cheguem exatamente a quem está a sofrer na Beira neste momento, na Beira e nos outros pontos do país? Bom, sem querer dividir a responsabilidade, mas só quero frisar que o INGC ele aparece à frente porque é o coordenador. Mas, na verdade, aquilo que é o Sistema de Gestão de Calamidades em Moçambique, nós temos um Conselho Técnico de Gestão de Calamidades. Quando nós estamos a dizer neste momento que temos colegas que estão no terreno, não estamos a falar apenas de funcionários do INGC.
Estamos a falar de todo um grupo que representa os ministérios, portanto, nas várias áreas estão representadas lá. Os grupos de trabalho que são criados são grupos de trabalho multissetoriais. E muitas das vezes, e aliás em todas as fases do nosso trabalho, não só da resposta, como também as outras fases do nosso trabalho, nós temos a componente dos parceiros de cooperação. Portanto, trabalhamos em estreita colaboração, sobretudo com as agências tanto das Nações Unidas. E toda a equipe humanitária está representada tanto nesses trabalhos. Significa que esses colegas que descem até a base da equipe humanitária também fazem parte dos grupos, neste caso, tanto das ações que estão sendo realizadas a nível do terreno. Aquilo que tem que acontecer, ou que está a acontecer, é que não há um grupo do nível central que vai fazer a gestão da logística na Beira, por exemplo, sem ter em conta que a Beira tem uma delegação provincial, sem ter em conta que a Beira tem um município, sem ter em conta que, por exemplo, o Búzios, ou por outro lado, tem uma estrutura do nível distrital. Essa articulação institucional, ela existe? Esta articulação toda existe e funciona. Portanto, os produtos, quando são, ou produtos ou equipamentos todos, quando são recebidos, não é um funcionário do INGC único, ele, que vai fazer o registro, que entrou e depois fazer o registro, que saiu por aí em diante. Não é isso. Portanto, falávamos ontem que são equipas multissetoriais, que são, e depois equipas com várias responsabilidades. Não é uma equipa que é responsabilidade por aí em diante. E se calhar pensarmos no seguinte, que no meio daquele sofrimento que nós estamos a ver, portanto, nas imagens que nos aparecem neste momento, no meio daquilo tudo, há nossos colegas que estão no meio daquilo tudo. Exato. Portanto, eu penso que não podemos apenas pensar em apontá-los como, digamos assim, de má conduta. Eles precisam também do nosso coração. Estamos apenas a colocar aspectos para reflexão, que é para no futuro este processo ser gerido de forma transparente. Exatamente. E as pessoas compreenderem que o esforço que fizeram atingiu os objetivos pretendidos. E por causa disso mesmo, nós apelamos para que não haja muitos canais, tanto para a canalização dos produtos. Neste momento, porque pode sair do neste controle momento, do qual governo. É o canal? O canal é o INGC e os governos locais. Esse é que é o canal. Porque se realmente houver muitos canais, qualquer perturbação que houver num dos canais, a responsabilidade toda poderá recair para aquele que é o canal oficial. Portanto, que foi os grupos que se reúnem, eles não podem diretamente ir a um centro de acolhimento ou a uma zona afetada e dar a sua contribuição. O canal tem de ser sempre o INGC, e o INGC, através dos seus mecanismos, faz chegar a ajuda às pessoas que estão a sofrer. É isso. Sabe por quê? Porque o nosso grupo, por exemplo, pode querer fazer uma doação e ir diretamente para um centro. Provavelmente seja um centro que já recebeu há dias portanto, uma ajuda. E há um outro centro ao lado que ainda não recebeu. Então, é preciso que, dentro daquilo que é o plano da resposta, o grupo que está a fazer esse plano de resposta saiba com que material, com que produtos está a contar. Então, é preciso que haja um comando. E esse comando, neste momento, foi definido pelo governo, que é o INGC. Portanto, esta equipa que é liderada, neste caso, pelo INGC. Muito bem, mas existe, ao nível, quer do INGC ou de outras instituições do Estado, uma espécie de uma comissão de gestão dos apoios. Nós vimos que o Banco Mundial vai dar 90 milhões de dólares, vimos que o Reino Unido vai dar mais ou menos 6 milhões de libras esterlinas. Existe uma equipe específica para ter isso? O primeiro anúncio dos apoios foi exatamente no dia que estava o Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades, aquele que é presidido por Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, tanto estava a apreciar a possibilidade do governo, portanto, declarar o alerta vermelho, e estiveram presentes nesse Conselho Coordenador os parceiros de cooperação, embaixadores, por aí em diante. Então, as primeiras indicações de que teríamos apoio foram manifestadas nesse órgão. E naquele mesmo órgão foi orientado o INGC para que fizesse seguimento, portanto, àquelas manifestações todas. O INGC não faria sozinho esse seguimento.
faria-se através do Conselho Técnico de Gestão de Calamidades. O Conselho Técnico de Gestão de Calamidades é um órgão executivo, neste caso, daquilo que são as decisões, as políticas, as estratégias emanadas pelo Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades. Então, no Conselho Técnico temos todos os diretores nacionais e outros quadros do Estado que estão representados, cujos ministros estão representados no Conselho Coordenador. E no Conselho Técnico temos também a representação da equipa humanitária nacional. Portanto, toda a equipe humanitária nacional tem pontos focais neste Conselho. Então, houve este segmento de que o Conselho Técnico tinha que realmente fazer o segmento e ter, portanto, aquilo que tinha sido prometido nos outros, naquele outro. E esse exercício foi feito. E depois deste evento, houve mais um órgão, aliás, uma reunião do Conselho Técnico, onde também cada uma das partes foi dizendo efetivamente aquilo que tinha, e há um grupo, há uma liderança neste caso, foi indicado naquele mesmo dia ali, quem queria, portanto, dinamizar esta relação entre os parceiros ou todos os outros doadores e o governo. Então foi indicado naquele dia e estamos a seguir, portanto, esse procedimento, pelo menos a nível central. Este exercício foi feito. Na Beira, temos lá a espécie de um SENOI central, um SENOI móvel, porque a senhora diretora-geral está baseada na Beira. Portanto, tudo aquilo que é em termos daquilo que tem que ser feito, portanto, por esses dias, é a partir, tanto daquele SENOI móvel. Podemos dizer que a sede do INGC neste momento é a cidade da Beira. É a cidade da Beira. Então, para mesmo facilitar tanto esta questão da assistência, a questão dos apoios todos que estamos a receber, há um canal, há indicação de pessoas que têm que seguir este processo todo. Estes canais muito bem colocados aqui em cima da mesa pela Rita Almeida a convencem de que de facto as coisas vão correr normalmente e bem. Pelo menos estou confortável com o nível de planificação. Porque há aqui detalhes que mostram, e já foi, a Rita adiantou bem as consequências, ou prováveis consequências, de sair-se desta planificação. Tenho estado a ouvir algumas correntes que propõem, por exemplo, que as ajudas sejam canalizadas para qualquer outras instituições que não o INGC. Temos estado a ouvir também algumas correntes, algumas organizações que dizem que vão recolher ajudas e vão eles próprios distribuir. Mas fica aqui também claro que há um risco de voltarmos aqui ou estarmos a discutir problemas decorrentes destes vários canais. Como é que estas organizações vão aferir o nível de distribuição, por exemplo? Quem recebeu antes tem controle? Estas organizações, estas correntes, têm controle da situação nacional, global, ou estão a assumir que as suas ajudas serão apenas para um grupo? Portanto, eu penso que esta é uma consequência imediata. Outra, a partir do momento que dissemos que não, isolamos este interlocutor, passamos a trabalhar com aquele interlocutor, continuaremos a contabilizar estas ajudas recebidas por outros interlocutores como fazendo parte do bolo todo que o INGC tem a obrigação de disponibilizar, porque é o INGC que tem, portanto, o número total dos necessitados. Portanto, eu penso que estas abordagens permitem-nos também ver que é mais fácil, ou seria mais confortável, que nós todos nos uníssemos, assumíssemos que estamos numa situação de emergência. Aliás, foi decretada esta emergência nacional, e é mesmo uma situação de emergência para que Moçambique se concentre naquilo que é o foco: garantir assistência para pessoas vítimas e afetadas pelo IDAI. Se nós não fizermos isso, se nós separarmos aqui ou repartirmos os nossos esforços por muitos, penso que fica claro que no final também teremos várias responsabilidades, várias consequências repartidas, só não sei se será por muitos. Porque se nós repartirmos os esforços, depois vamos cobrar só ao INGC, acho que também não é justo. Agora, reitero, a percepção que existe, ou a razão, se calhar, que nos leva a este desvirtuar ou
à procura de outros interlocutores, de outros canais. É uma percepção de que possível ajuda pode não chegar. Então, penso que aqui é bom frisar e fincar pé. Todos os intervenientes trabalham no sentido de envergonhar-nos. Portanto, eu digo envergonhar-nos a todos nós que eventualmente sintamos pouco conforto, não é, em canalizar. Porque vamos precisar de mais ajuda. Vamos ter mais situações em que teremos que chamar o INGC. Então, se estas pessoas apoiam e depois as ajudas são vendidas, por exemplo, se arroz oferecido é comercializado e este dinheiro vai para o bolso de alguém, se arroz oferecido só beneficia a um grupo e não a todas as vítimas, se as roupas, vamos depois escolher as melhores, e depois, portanto, se houverem aqui muitas histórias, elas vão se saber, vão sair, em algum momento não há canais aqui hermeticamente fechados que não vai poder vazar. Então, isto vai minar esta onda bonita que nós vimos hoje. Eu, particularmente, comovi-me com a onda, com excelente envolvimento dos moçambicanos, com a excelente coordenação até agora que está a haver das entidades, no sentido de mobilizar e pôr ali, até agora tem havido transparência. Que esta transparência continue, que estes esforços continuem a merecer, portanto, o aplauso e o conforto de quem tirou, de quem doou, de quem deu, de quem doou o seu tempo para minimizar o sofrimento. Rita Almeida, já se pode classificar esta situação da Beira, Manica, ou melhor, Sofala, Manica, Tete, Zambésia, como a pior tragédia do país, pelo menos depois de 75, desde que o país é independente? Bom, tudo indica que sim. Nós tivemos a situação das cheias de 2000, mas para aquilo que nós vemos, mesmo sem termos os dados finais, eu acho que esta foi realmente daquelas situações que podemos dizer que é a pior dos últimos tempos. Se nós pensarmos que vamos ter 1000 óbitos, em 2000 nós tivemos 699 óbitos. Portanto, significa que, quer dizer, vai ser muito aquém daquilo que nós tivemos tanto nesse tempo. Mesmo em termos de destruição, nós estamos a falar da Beira. A Beira é a segunda maior cidade do país. Em 2000, é verdade que as cheias também foram antecipadas de um ciclone. Mas foi um ciclone que passou sem muita destruição e que depois foi até a montante. E a montante choveu bastante e muita água veio da montante, portanto, dos países vizinhos para Moçambique. Mas neste momento, aquilo que nós vemos, mesmo em termos das imagens que nós vemos... É um cenário exatamente, catastrófico. Comparado com as imagens de 2000. É verdade que cada desastre é um desastre e todo desastre não se pode minimizar, mesmo esse de 2000, todos nós ficamos sentidos, tivemos que fazer o apelo internacional, levamos o tempo que tivemos que levar para fazer a reconstrução. Em alguns casos já tem uma reconstrução que ainda não terminou. Portanto, ainda não se fez a reposição daquelas situações que nós tivemos. Então, imaginem só a situação... Uma situação como a da Beira. Exatamente. Muito bem. Essa tem 2 minutos. Beira, daqui para frente. Dizia eu a alguém antes de vir a este programa, por acaso um beirense também dizia, irmã, isto está mal, a Beira acabou. Eu dizia, não acabou. Perdemos muitos irmãos, sim, mas ficamos alguns, ficamos outros, ficamos muitos. Então, a Beira está na mão dos seus filhos, a Beira está na mão dos moçambicanos, não é? Até agora temos estado a receber muita ajuda. Vamos canalizar essa ajuda para a reconstrução. Vamos avaliar, vamos enterrar os nossos mortos, e vamos também chorar, tirar lições. E vamos tirar, acima de tudo, vamos tirar ilações. O que é que fizemos mal para corrigir? E vamos reconstruir a Beira. Portanto, a Beira não vai desaparecer. A província de Sofala continua no nosso mapa, a província de Manica, de Tete, de Zambésia estão lá. O que nós vamos fazer é voltar a erguer e vamos orgulhar-nos daqui a um tempo. Vamos olhar para trás, vamos referir que tivemos uma tragédia, como hoje a Rita refere-se à tragédia de 2000 e comparativamente dizemos, poxa,
aquilo foi mau, mas isto está a ser pior. Então nós vamos também daqui a uns anos olhar para trás e dizer a Beira estava um caos, mas aqui está, reerguemos. Muito bem, essa está com as suas palavras de esperança, fechamos aqui o programa Opinião Feminina. Agradecer a vossa presença, Rita Almeida, que representa o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, e assim, esse TASGAU, que carro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.